Muito bem. Nós falamos na última aula sobre as penicilinas, né? Nós terminamos as penicilinas. A gente vai falar rapidinho das cefalosporinas, depois a gente vai entrando em outros grupos. Tem alguma coisa atrasada que a gente ficou de ver ou não? Acho que não. Muito bem. Acredito que saiu aqui do... Está compartilhado? Não. Não. Não? Caiu, então, o compartilhamento. Um minutinho só, gente. Eu não sei o que está acontecendo, que está... Deixa eu ver aqui, eu vou... Agora está compartilhando. Não está aparecendo a minha aula aí. Ela cai. Aparecendo? Tá sim, aparecendo Tá as bom. cefalosporinas. Então, ok. Gente, as cefalosporinas, ela surgiu, né, de um derivado aí das penicilinas, né? Ela entra na classificação de semi-sintéticas e elas são muito parecidas com as penicilinas. São bactericidas, né? Então elas pertencem também à classe de antibiótico de amplo espectro e também, então, como eu disse, é do grupo beta-lactâmicos, né? Que é o grupo das penicilinas. É uma das classes bastante prescrita ainda hoje. A gente usa muito as cefalosporinas, né? Então, aqui, o anel beta-lactâmico, né, que está presente e que faz dela, então, a característica. Bom, as cefalosporinas, tá, elas surgiram, né, e depois foram evoluindo tal, e isso acabou gerando classes, né? Então, cefalosporinas de primeira geração, de segunda geração, de terceira, e hoje nós já estamos na cefalosporina de quarta geração. E vai mudando algumas coisas. Não é porque a gente tem hoje a de terceira, a de quarta, que
a de primeira, ela não é mais utilizada. Não, a de primeira a gente usa bastante ela ainda hoje, tá? Ela tem as características importantes dela, tá? E as outras vão sendo utilizadas de acordo com o quadro clínico, de acordo com a indicação mais precisa para elas, tá? Então, praticamente todas elas são utilizadas. Evidentemente que a de terceira e a de quarta, então, somente a gente usa mais em ambiente hospitalar, né? Para infecções mais graves. Tudo bem, gente? Então, mais ou menos isso. Nós temos gram positivo, gram é negativo. Veja que vai havendo uma modificação a partir das gerações, né? A primeira geração, ela pegava muito mais gram positivo, tá? Do que gram negativo. Ela pega, mas pega menos do que o gram positivo, né? Depois, à medida que você vai para a segunda geração, aí você já aumenta, né, o espectro para gram negativo e dá uma leve diminuída em gram negativo. E assim vai. Mas mesmo a de terceira, que pega pouco gram positivo, mas ela tem as particularidades de algumas bactérias gram-positivas importantes e que a de terceira geração pega, tá? Então, essa característica, tá? Esse modelo que mais ou menos a evolução vai seguindo, né? Diminuindo o espectro para gram positivo, aumentando para gram negativo. Tudo bem? Bom, as cefalosporinas, por serem beta-lactâmicos, né, elas também agem de uma forma muito semelhante às penicilinas. A ação dela, o alvo de ação dela é a parede celular, né? A parede. Ela também vai tornar a parede celular algo mais frouxo, algo mais frágil para a bactéria, que vai acabar se rompendo e provocando a morte celular. Vocês devem ter visto, né, e viram, com certeza, em microbiologia, a síntese, né, de peptídeo glicanos, que é o composto da parede celular bacteriana, né? O ácido N-acetilmurâmico, né, e o acetilglucosamina. E isso daqui é que vai se unindo e formando o peptídeo glicano linear. E para que ocorra, né, as ligações entre eles, para que ocorra as ligações cruzadas, é necessário, para a bactéria, ter as enzimas, que são as transpeptidases, né, que estabelece as ligações cruzadas entre as cadeias das fitas vizinhas de peptídeo glicanos, proporcionando, então, a rigidez e estabilidade à parede, formando aí o que a gente chama de peptídeo glicano complexo. Então, esses peptídeos glicanos, eles vão se ligarem
né? Vão se ligando e formando a parede, formando o peptídeo glicano complexo, que dá a resistência à parede bacteriana para suportar a pressão osmótica interna. Muito bem. A cefalosporina, ela tem como característica inibir também essas transpeptidases. Impedem, assim, as ligações cruzadas desses peptídeos glicanos. Se impede essa ligação, a parede fica frouxa e se rompe com muita facilidade. É desse modo que a cefalosporina age, né? Por lise a bactéria. Tá? Então, evidentemente que outros autores também falam que, além dessa atividade, elas também se ligam às proteínas ligadoras. Elas também entram na formação desses peptídeos glicanos complexos, tá? E tornando, então, a ligação frágil e a parede frágil, tá? Tudo bem, gente? Então, aqui, aquele mesmo exemplo que eu falei das penicilinas, né? Cabe também aqui as cefalosporinas. Esses daqui são os peptídeos glicanos, ligando, né? Fazendo as ligações cruzadas, né? Para dar sustentação e resistência à parede. As transpeptidases, tá? Elas são as responsáveis por esses pontos de fixação. Então, as cefalosporinas, impedindo a enzima, esses pontos de fixação ficam muito frágeis, né? E acabam aí, então, se rompendo. E a própria cefalosporina também se liga a esses pontos, as proteínas ligadoras, né? Tornando esses pontos aqui muito frágeis, fácil de se romper, tá? Então, é dessa forma que as cefalosporinas, elas agem. Tudo bem, gente? Gente, quando tiver dúvida, alguma coisa, questionar, perguntar, é só chamar, tá? E lembrando que quando eu estou aqui, eu não consigo ver o chat, tá? Então, se tiver alguém aí no chat, me chame. Alguém avisa, por favor. Bom, da mesma forma que as penicilinas e outras classes que a gente vai ver, infelizmente, né, as bactérias aprendem a se defender muito rapidamente, né, infelizmente. E aí surge, então, a resistência. E no uso das cefalosporinas, é observado alguns mecanismos de resistência, muito semelhante também às penicilinas, com um a mais. Então, a diminuição, a penetração do antibiótico através da membrana. Então, isso, a bactéria acaba modificando a sua própria parede, né? E aí o antibiótico tem dificuldade de penetrar para atingir a própria estrutura da parede e as enzimas. A mesma coisa que as penicilinas.
alterações daquelas proteínas ligadoras que nós já falamos, né, que acontece com as penicilinas e que também acontece aqui com as cefalosporinas. Um mecanismo que não é citado nas penicilinas, mas é citado aqui nas cefalosporinas, que é o mecanismo de efluxo. Esse mecanismo, gente, ele é descrito assim, mais ou menos isso. A bactéria, ela vê que aquele antibiótico está entrando nela, tá? E vai prejudicá-la, ela cria um canal, uma bomba, pode-se dizer assim, aonde ela pega aquele antibiótico e expulsa para fora, joga para fora, antes que ele agrida a bactéria. Entendeu? Então, isso é chamado de mecanismo de efluxo, tá? Ela pega o antibiótico, cria meios, tá? E joga. Aqui não está jogando, aqui é que ele joga. Ele está entrando aqui, ela reconhece, tá? E ela pega e joga para fora, tá? Então, esse meio que ela usa para jogar para fora, que é criando canal ou criando bombas, tal, né? Há alguma divergência de autor para autor, mas o fato é a bactéria pega esse antibiótico do seu interior e expulsa, joga para fora. Então, é chamado de mecanismo de efluxo. E o mecanismo, né, de resistência, que é comum para todos os antibióticos pertencente a essa mesma classe, do anel beta-lactâmico, né, que é a inativação por enzimas, as beta-lactamases. Né? Então, as bactérias também podem criar enzimas, né? Sintetizar essas enzimas para atuar e jogar e quebrar e destruir a bactéria. Então, esses são os mecanismos de resistência. Então, como eu falei, a gente iniciou aí essa classe, né, com as cefalosporinas de primeira geração, né? Depois elas foram se evoluindo e aonde surgiram as outras gerações. Hoje, se eu não me engano, já se fala até em quinta. A gente tem aí, usa em ambiente hospitalar, a de quarta geração. Então, apesar de serem ativas, né, contra gram-positivas e gram-negativas, os espectros antibacterianos das cefalosporinas variam de acordo com cada uma delas, então com cada uma dessas classes, né, de cefalosporinas. Então, como eu já mencionei, a primeira geração mais ativa contra gram-positivo. A segunda, ela perde um pouco a atividade para a positiva e ganha, né? E ganha para
a negativa. Então, um pouco menos ativa contra os positivos, ativas contra muitas bactérias, resistente à ampicilina. Então, veja, o espectro das cefalosporinas, né, de segunda, já aumenta, mesmo, né, com aquelas bactérias gram-positivas que as penicilinas já não tinham tanta ação sobre elas. Tá? Então, o espectro já é maior, ela já age mais, então ela pega mais bactérias. A terceira geração, maior atividade contra bacilos, gram-negativos, né? Aeróbios, boa atividade contra pseudomonas, elevada atividade contra a Neisseria, inclusive contra as raças produtoras de penicilinases. Então, veja que a terceira, tá, abrange muito mais um leque, né, de bactérias que não eram pegas pelas penicilinas. Bactérias que as penicilinas não tinham uma eficácia, né, satisfatória no uso clínico. Então, a cefalosporina e terceira veio já para corrigir aí uma grande lacuna que a gente tinha. Gente, eu estou falando aqui a cefalosporina de terceira, só para vocês terem uma ideia, no tempo aí, né? A terceira geração surgiu aí aproximadamente há uns 32, 33 anos atrás, tá? Foi assim um boom, né? A gente usa muito hoje. Quem já faz estágio aí em hospitalar, já deve ter visto, é a Vocefin, é uma de terceira. A propriedade farmacológica, formulações parenteral e oral. Então, surgiram aí as cefalosporinas, né, de uso intravascular, intramuscular e oral. Nós acabamos por ir selecionando na clínica, né, essas formulações, e o que a gente vê que realmente produz um bom efeito clínico, uma boa resposta clínica para essa classe, é o uso parenteral. Então, hoje, praticamente, a gente usa muito o quê? A intravascular. Aquele paciente hospitalizado, né? Ela vai receber uma dose alta disso aqui por alguns dias. Então, a gente usa mais em ambiente hospitalar. Então, todas as formulações parenterais são estáveis à temperatura ambiente, exceto a cefadina. Baixa penetração intracelular. Então, dificulta, né, os efeitos adversos em outros órgãos, né, em células humanas. Todas as cefalosporinas alcançam nível na pleura, no pericárdio, peritônio, líquido sinovial e urina. Concentração biliar excede nível sérico, na ausência de obstrução. Tá? Principalmente a cefazolina e o ceftriaxone, que é o Vocefin que eu acabei de falar para vocês. Cefalosporinas de primeira e segunda têm pouca penetração no líquor, tá? Exceto aqui o cefuroxime. Então, já para uma meningite, alguma coisa, né, tem a dificuldade, a não ser que você faça a aplicação
direto. Todas as cefalosporinas, exceto a cefoperazone e a ceftriaxone, requerem modificação na dose na presença de insuficiência renal. Então, veja, isso aqui é importante, né? Porque as outras cefalosporinas, se um paciente está com alguma complicação renal, você precisa fazer aí, né, o ajuste, né, de dose, essa coisa toda. O ceftriaxone, ele não requer. Isso é uma grande vantagem para o uso, né, para o nosso uso, o dia a dia. A maioria é eliminada através de hemodiálise. Então, sendo necessária dose adicional. Então, isso aqui é um dado importante que nós temos que ter, principalmente aí para o uso hospitalar. Tá? Um minutinho, gente. 120489. Não é de banco não, viu, gente? Então, aquele paciente, né, que está hospitalizado, né, ele precisa de uma hemodiálise e está fazendo uso de antibiótico, né? Então, se for as cefalosporinas, precisa de uma dose adicional após a hemodiálise. As cefalosporinas atravessam a barreira transplacentária, atingindo concentrações elevadas, tá? No líquido amniótico e no feto. Tá? Então, tem que tomar um certo cuidado aí nesse uso. Bom, contudo, as cefalosporinas, gente, essa classe é considerada uma classe bastante segura, tá? É bem segura. A incidência de efeitos adversos é similar, né, entre esse grupo, com raras exceções. Uma coisa que é importante. Reação de hipersensibilidade é o evento adverso mais comum, só que muito menos frequente que as penicilinas. Rush, urticária, anafilaxia, febre, etc. Pode-se dizer que até na clínica a gente tem alguns exemplos. A cefalosporina, ela pode até substituir o tratamento da penicilina que provocou algum tipo de reação alérgica a outro paciente, no paciente, com exceção se for algum choque anafilático, aí não deve ser substituída, tá? Aí você procura uma outra classe fora dos beta-lactâmicos. Mas reações mais simples e alergia, tá? Na grande maioria você faz a substituição e não vai ter mais alergia, tá?
Reação é cruzada com as penicilinas, menos de 5%. Pacientes que evidenciaram choque anafilático com o uso de penicilina, as cefalosporinas não devem ser usadas como substituto, devemos dar preferência a outras alternativas. Foi o que eu acabei de falar agora, né? A gente pode substituir em reações alérgicas, tal, mas menos no choque, tá? Porque aí você pode, sim, ter alguma coisa, porque esse paciente, para ter um choque anafilático, ele é muito sensível. Ok? Os efeitos mais observados, né? Gastrointestinal, muito comum, diarreia, náusea, vômitos, elevação transitória das transaminases, né? Hematológico, eosinofilia, neutropenia, trombocitopenia, anemia hemolítica. Então, são coisas que podem acontecer, são citações que já ocorreu, mas a incidência é muito baixa. Renal, nefrite intersticial. O uso de antibiótico, né, há uma preocupação com a função renal. Apesar que essa classe ela é mais difícil, né, não é tão assim, vamos dizer, comum o aparecimento. A gente vai falar de outra classe que é bem perigosa para isso. A nível de SMC, convulsão, euforia, excitação, pode acontecer. Desculpa aqui. Oi. Aspectos farmacocinéticos. Algumas cefalosporinas podem ser administradas oralmente, porém a maioria é administrada por via parenteral, via intramuscular, pode ser olorosa. A gente usa muito a intravascular. Se distribuir amplamente pelo corpo, e algumas como a cefotoxina, tá? E a ceftriaxona cruzam a barreira hematoencefálica. A eliminação, em sua maior parte, é renal, porém 40% da ceftriaxona é eliminada pela veia. Então, tem algumas indicações clínicas, gente. As indicações clínicas, gente, são indicações previstas em ai, Jesus. Ninguém vai adivinhar para me ajudar. Em diretrizes, em consensos, né? Em protocolos, né? Tratamento de infecções por germes gram-positivo em pacientes alérgicos à penicilina. Veja, então, tá? Você pode substituir, mas menos naquele paciente que sujeito a choque anafilático, né? Infecções por bacilos gram é negativo. Na prática, o mais comum é infecções urinárias. Lembrando que, para esse tipo aqui, eu tenho que usar qual? A de
terceira para cima, né? Terceira geração. Caso de infecções graves, em que se suspeita de bacteremia, pelo seu alto espectro de atividade. Nesses casos, se tem associado a um aminoglicosídeo. Tá? Então, essa Gente, só um minutinho, por gentileza. Desculpa, gente. Engraçado. É só a minha aula. Tem outra janela, caramba. Tá aqui. Ixi. Muito bem. Gente, lembra que eu falei para vocês que as cefalosporinas, todas elas são utilizadas, tá? Desde a de primeira, segunda, terceira, quarta, né? É protocolo, na grande maioria dos hospitais, de clínicas que fazem cirurgias, né? Existe um protocolo de profilaxia para cirurgias, né? E o protocolo, na grande maioria, tá? É utilizado a cefalosporina, tá? De primeira geração. Então, a profilaxia de casos cirúrgicos especiais, levando em conta o perigo e bacteremia estafilocóccicas em doentes submetidos à cirurgia vascular, prótese, endocardite e tal, né? As cefalosporinas, elas têm sido usadas no pré-operatório imediato. Esse pré-operatório imediato, por favor, para mim, faz o convidado. Obrigado. É usado antes da incisão cirúrgica, tá? Então, você usa lá a cefalosporina, né? Você vê, ou na hora, ou até 2 horas antes de iniciar a cirurgia, tá? Obrigado, Caio. E se, vamos supor, essas cefalosporinas, elas têm aí a meia-vida, né, que varia, pode variar de 6 a 8 horas.
Então, vamos supor, se é a cirurgia, né, que vai durar aí 4 horas, né, você vai usar só uma antes, né? E só depois da cirurgia você vai continuar. Agora, se a meia-vida dela for, vamos supor, de 6 horas, e a cirurgia é uma cirurgia longa, tá? Você precisa fazer a reaplicação enquanto esse paciente está sendo submetido à cirurgia, tá? E por 1 a 2 dias após o operatório imediato, tá? É muito comum no pós-cirúrgico, né? Você vê que os médicos, eles gostam muito de receitar aí o Keflex lá, né? Que é, falando em nome comercial, mas ele é cefalosporina, né? De primeira. Então, você está dando continuidade à profilaxia. É o mesmo tipo de antibiótico, né, que foi usado na profilaxia e você vai utilizar no pós-operatório aí por 7, 10 dias, tá? Então, o antibiótico ainda bastante utilizado em protocolos cirúrgicos ainda são as cefalosporinas de primeira geração, tá? Então, a cefalozina é o mais usado como profilático na maioria das cirurgias, tá? O espectro de ação inclui corpos gram positivos e alguns bastonetes gram negativo, associado à comodidade da injeção de 8 em 8 horas ou até a cada 12 horas. Tornou a cefalozina a preferida, tá, no esquema profilático, porque a meia-vida dela é um pouquinho maior, né? Aí em torno de 8 a 12 horas. Agora, gente, para seguir o protocolo mais corretamente, você vê que aqui está falando, né? Tomar de 0 a 2 horas, tá? Mas o ideal, tá, é que o cirurgião, né, no caso o anestesista, que cuida da parte de aplicação, né, de medicamentos e tal, precisa ser analisado o pico plasmático do antibiótico, mesmo sendo intravascular, que vai ser, né, a aplicação intravascular, tem que ver qual o tempo que leva para ele se distribuir e alcançar aí o pico, tá? Você só pode iniciar a cirurgia no pico desse antibiótico, tá? Então, aqui está 0 a 2, mas não é bem isso daí, tá? Se ele leva, vamos supor, 30 minutos para alcançar o seu pico plasmático, para se distribuir, você então tem que aplicar, tá? Iniciar a cirurgia após 30 minutos. Isso é o mais recomendado. Ok? As cefalosporinas e terceira, né, são mais ativas contra as mais sérias aí que a gente já viu, né? Gonorreia, sensível, as resistentes às penicilinas e tal. Deixa eu acertar esse ar que está bem na minha cabeça aqui. As cefalosporinas não são ativas em infecções por clamídias, treponemas, né? Então tem aí um valor muito limitado. Gente, aqui, obviamente, é só para vocês terem aí, né, para
curiosidade, tá? Ninguém precisa estar memorizando isso daqui, tá? Então, a gente tem aqui o Keflin, o Kefazol, tá? Que é a cefalozina que é bastante utilizado como profilático, apesar que o Keflin também pode ser utilizado, mas só que ó, a meia-vida dele é bem mais curta, né? A cefalexina, que é o Keflex, que a gente usa muito, né? Então, você faz a profilaxia com o Kefazol e depois o médico dá alta para você usar a cefalexina aqui em casa. O Cefamox também já foi bastante utilizado, né? Ele tem a meia-vida é maior. Apesar a cefalexina ter uma meia-vida menor, ainda se prefere muito mais ele pela distribuição que ele tem, tá? É muito boa. Gente, aqui é só a diferença entre eles, tá? Que não tem o menor sentido a gente ficar perdendo tempo, tá? Aqui tudo que a gente já comentou sobre ele, espectro, falando das bactérias, isso não tem sentido. A gente não precisa estar guardando isso, tá? Hoje, gente, até eu vou dar a dica para vocês, né? Quem vai trabalhar em hospital, né? Hospital até mesmo em drogarias, né? Como forma de você se aconselhar, como forma de você estar pesquisando, né? E todo médico usa, tá? Não vai pensar que o médico sabe isso de cabeça. Ele acaba memorizando, né? O que ele usa o dia a dia. Mas todo médico tem o celular, aplicativos, tá? E hoje existem aplicativos excelentes de antibióticos terapia. Então, você vai lá, você pesquisa, tá? E lá mostra para você o mais utilizado hoje para tratar tal infecção, tá? Então, isso é para a gente, porque a diversidade hoje é muito grande, né? De antibióticos, de protocolos, né? O que deve ser usado, o que não deve, como se usa, quantos dias. Então, é muita informação para você ter isso na cabeça. Sendo que a gente tem hoje a facilidade de estar com o celular. Você vai lá, você pesquisa, pumba. Tá? Então, tem muitos tipos de aplicativos, tá, que já traz o antibiótico certo, correto, para ser utilizado. Ok? Aqui a gente já falou, né? Gente, aqui eu só vou mencionar uma coisinha, as cefalosporinas de segunda, tá? A gente acabou usando muito ela, hoje parece que não está sendo já muito mais utilizada, porque tem aparecido mais resistência, né? Mas a gente usava muito ela, principalmente para infecções respiratória superior. É muito boa para a sinusite, essas coisas, né? Então, essa era uma das particularidades aí da segunda geração. A gente usava muito o Zinat, né? Para sinusite, e a vantagem é que você usava de 12 em 12 horas. Então, aí, ó, infecções respiratórias, principalmente superior, tá? Faríngeo, amidalite, otite, sinusite aguda, pneumonias comunitárias também, você podia, mas só que para pneumonias você tem vamos supor, amoxicilina, né? Também poderia ser utilizada, e a vantagem aqui que a amoxicilina, as penicilinas são muito
muito mais barata do que a cefalosporina de segunda. Um Zinat é bem carinho. Tá? A de terceira, a gente já comentou também, né? É utilizado mais em ambiente hospitalar. Né? A gente usa muito aí, bastante conhecido nos hospitais, o Vocefin, né? O Ceftriaxone. A gente usa ele intravascular, mas ele também foi bastante utilizado já intramuscular. Aí, passamos por várias coisas, né? Indicações, tá. Ceftazide. Então, aqui só está falando dos, assim, algumas características, tá? E temos hoje a de quarta, né? A cefepime, né? Que está sendo aí utilizada, né? E pelos relatos que a gente tem, está sendo utilizado até mais do que deveria, né? As pessoas abusam muito de novas classes de antibióticos, achando, né? É por falta de conhecimento mesmo. Acha que é a quarta geração, vamos usar, né? E muito médico aí acaba prescrevendo e acaba já expondo uma arma, né? Sem necessidade. E as bactérias acabam se defendendo, infelizmente, né? Então, a de quarta ativa contra enterobactérias, pseudomonas, bactérias gram-positivas, ativa contra as produtoras de beta-lactamases, veja, é importante, né? De origem plasmidial, cromossômica, tá? Não tem praticamente atividade indutora de beta-lactamase. Então, o antibiótico, ele não induz a bactéria a produzir beta-lactamase. E não sofre ação de beta-lactamase. Você vê como a bactéria é inteligente, né? Ela vai produzir por quê? Se sabe que não vai fazer efeito, né? É inteligente ela. Ok? Então, a de quarta aí, usado apenas em ambiente hospitalar, tá? Tem relatos que ela pega também Staphylococcus aureus, né? Que é uma infecção bastante perigosa, né? E as reações adversas é muito semelhante às outras. Então, a cefepime intravascular, mais utilizado, 1 grama de 12 em 12, terapia empírica em neutropênicos, infecções hospitalares por gram negativos, né? Então, osteomielite, endocardite, sepsis. Na sepse, se usa 2 gramas de 12 em 12, ou até de 8 em 8, que é aumentada muito a dose. E aí que a gente tem muitos relatos, né, de abuso aí no uso desses antibióticos. Ok? E aí estão aparecendo outras cefalosporinas, tá? Infecções de pele e partes moles, mas aqui a gente não tem muitos dados ainda sobre isso. Então, essas são as cefalosporinas. E aí, gente, até aqui. Perguntas? Então, o que eu quero chamar
a atenção de vocês para essa classe, tá? As gerações, tá? Ela começa lá embaixo, com mais ação para gram positivo, e à medida que vai surgindo outras gerações, ela vai, né, vai perdendo o positivo, diminuindo o espectro e aumentando para gram negativo. O mecanismo é praticamente semelhante às penicilinas, a ação na parede, né? E além de se ligar às proteínas ligadoras, ela também inibe a enzima que faz as ligações cruzadas dos peptídeos glicanos. Elas podem ser substituídas, podem ser o substituto das penicilinas em casos de alergia, exceto casos de choque, né? Todas elas são utilizadas, as de primeira, bastante utilizada, principalmente como profiláticos, ok? A de segunda, principalmente para vias aéreas, né? Principalmente ainda superior, né? A de terceira e quarta pegam bactérias mais importantes, principalmente usada em ambiente hospitalares. Ok? E a resistência muito semelhante à provocada pelas penicilinas, exceto o quê? Exceto o mecanismo de efluxo, que acontece com o uso das cefalosporinas. Ok? Beleza? Muito bem. Cadê os meus antibióticos terapia aqui? Oxe. Tá aqui, safadinho. Escondido aqui. Vamos, meu amigo. Vai abrir ou não vai? Posso com essa porcaria que não quer abrir? Muito bem, gente. Aminoglicosídeos. É uma outra classe de antibióticos, né? Tem as suas características importantes, tá? Essa classe, gente, a característica dela
tá? Ela é usada exclusivamente para gram-negativo, tá? Uma classe que pega gram-negativo, tá? Ela tem uma estrutura química muito complexa, né, formada por açúcares e grupamentos amina, com característica farmacocinética e farmacodinâmica comum. São ativos principalmente contra os bacilos gram-negativos. São bactericidas sobre os micro-organismos sensíveis e não são absorvidos por via oral. Então, aminoglicosídeo é exclusivamente também parenteral, tá? Parenteral. E aí a gente tem a streptomicina, né, que é derivada de streptomyces. Algumas características dos aminos, né, solúveis em água, estáveis em pH de 6 a 8 e com estrutura polar de cátions que dificulta sua absorção oral, bem como sua penetração no espaço intracelular ou através de barreira hematoencefálica. Tá? Sua atividade é influenciada pelas condições de pH e aerobiose em meio, exercendo sua ação principalmente em meio aeróbio e pH alcalino. Sua ação diminui em presença de pus, também pelo meio ácido, ela perde o efeito, tá? Então não é que perde, mas diminui bastante a ação dela. Os aminoglicosídeos em uso no Brasil. No uso sistêmico, nós temos a streptomicina, gentamicina, que é bastante utilizada, gente. Bastante, tá? A gentamicina, a tobramicina, a metilhemicina, amicacina, streptomicina. Opa! É a mesma coisa aqui, tá? Só tá errado aqui. E nós temos a via tópica, né? A neomicina, que é bastante utilizada, né? A gente usa muito aí a neomicina com a bacitracina, né? A neomicina usada aí para ferimentos, né? Escoriação, feridas, tal. A famosa nebacetina, né? É um aminoglicosídeo, tá? E como que é a ação, né? Como que esse aminoglicosídeo ele age, né? Então, todo aminoglicosídeo age pelo mesmo mecanismo de ação. São primariamente bactericidas por causarem a formação de proteínas erradas ao se ligarem ao ribossomo bacteriano. Então, veja aqui já a diferença, né, de ação das penicilinas, cefalosporinas para aminoglicosídeo. As penicilinas, cefalosporinas, o seu alvo de ação, onde era? A parede, né? Parede celular. Tá? Amino, ele precisa entrar na bactéria, atravessar a parede, atravessar a membrana, chegar ao interior e se ligar, interferir no ribossomo bacteriano. O ribossomo é onde a organela que vai produzir as proteínas
necessárias para a sobrevivência e multiplicação bacteriana. Então, é a nível de ribossomo que o aminoglicosídeo age. Pode agir também como bacteriostático, ao inibir a síntese de algumas proteínas que são necessárias para a sua multiplicação. A penetração no interior da célula bacteriana é crucial, então, para a sua ação. Ele tem que atravessar a parede, tem que atravessar a membrana celular, sendo essa etapa dependente de energia e oxigênio. Então, em meio anaeróbico, não adianta. Ribossomo. Tá. A passagem desse antibiótico através da membrana das bactérias se dá por diferença de potencial elétrico entre os meios. Aminoglicosídeo é positivo e o interior bacteriano negativo. E o mecanismo ativo de transporte. Então, essa diferença elétrica já facilita muito a passagem do antibiótico pelas barreiras, né? A bactéria até chegar ao seu interior. Fármacos que atuam na parede celular facilitam sua chegada ao interior da célula bacteriana. Lembra que nós falamos que é comum associar, né, antibióticos, e lá desde das penicilinas, eu já falei para vocês, a gente associa a penicilina, pode associar também as cefalosporinas com aminoglicosídeos. É comum esse tipo de associação. Só que eu fiz uma observação importante. É comum? Só que não podemos o quê? Misturar no mesmo recipiente. Não pode ser feito no mesmo equipo. Tem que entrar um de um jeito, o outro de outro, porque eles reagem entre si, né? Eles se ligam, modificando estruturalmente os dois antibióticos, e você perde completamente a atividade. E por que essa associação é comum? Porque essa associação acaba potencializando a ação, principalmente do aminoglicosídeo. Porque as cefalosporinas, as penicilinas, por serem beta-lactâmicos, vão agir aonde? Na parede. Vão deixar a parede mais o quê? Frágil, facilitando a passagem do aminoglicosídeo. Tá? Por isso que se usa essa associação. Entenderam isso, gente? Oi, estão aí ainda? Sim, prof. Eu tenho a impressão que eu fui abandonado. Muito bem. E aí, então, uma vez no interior da bactéria, né, ele vai se ligar irreversivelmente à subunidade 30S de ribossomo, deformando e alterando o funcionamento da organela, que passa a formar as proteínas anormais. Então, pela ligação do aminoglicosídeo à subunidade 30S, vai desconfigurar essa subunidade. E ela passa a replicar proteínas que não são aquelas proteínas normais que a bactéria vai precisar.
é tudo anormal. A gente chama isso de proteínas erradas. E a produção dessas proteínas erradas, elas acabam alterando o funcionamento da membrana celular, aonde ela provoca a saída de sódio, de potássio, aminoácidos e outros constituintes, resultando em morte da bactéria. Tá? Então, é isso, é desse jeito que esses fármacos agem. Tá? Eles alteram, né, modificam a síntese proteica através da subunidade 30S, produzindo proteínas erradas, e essas proteínas vão modificar a permeabilidade da bactéria, alguns íons e aminoácidos, fazendo com que a bactéria percam esses íons, perca aminoácidos, e aí a bactéria acaba morrendo. Ok? E aqui, lembrando sempre do sinergismo, né, com os beta-lactâmicos, que foi o que eu já disse para vocês. Né? Os beta agem a nível de parede, né, fragilizando a parede, facilitando a penetração dos aminoglicosídeos. Ok? Os aminos também podem inibir síntese de proteínas por interagir com um ou mais pontos de ligação no ribossomo, interferindo na ligação do RNA mensageiro, impedindo a formação de proteínas. No caso aqui, a streptomicina é um exemplo de amino que se liga, interferindo na síntese de proteínas essas importantes ao crescimento, à multiplicação bacteriana. Então, ele não chega a matar a bactéria, mas impede que ela se multiplique. Então, se ela não se multiplica, né, essa ação é bacteriostática, tá? E não bactericida. Tudo bem? Resistência. Também as bactérias vão acabar se defendendo do aminoglicosídeo, né? E acabam desenvolvendo, adquirindo aí a resistência ao antibiótico. Então, a resistência adquirida pode ser desenvolvida por praticamente todos os micro-organismos. A magnitude dessa resistência pode variar com o local e com o tempo de uso da droga, verificando-se diferentes graus de resistência entre os germes gram-negativo isolado em hospitais de uma mesma região. Veja como isso pode ser muito variável, né? É complicado esse grau, essa coisa de resistência bacteriana. Né? E os mecanismos de resistência? Alteração na captação. Então, a bactéria pode fazer a mutação cromossômica que modifica o transporte, deixando a parede menos permeável ao antibiótico. Ele não consegue atravessar. Mudança no sítio receptor. Altera a subunidade 30S, né, do ribossomo, a ponto que o antibiótico chega lá, mas ele não consegue reconhecer. Não reconhecendo, não se liga, não interfere. E também
a bactéria pode sintetizar enzimas que modificam e inativam o antibiótico. As alterações enzimáticas geram o mecanismo mais comum de resistência, podendo diminuir ou causar a perda total da atividade antimicrobiana. As categorias de enzimas, né? As fosfotransferases, nucleotídeo transferases e acetiltransferases. São as enzimas que podem ser sintetizadas pelas bactérias para neutralizar, né, aí os antibióticos. Ok, gente? Beleza? Absorção. Somente são absorvidas por via parenteral. Quando usado por via tópica em grandes ferimentos, como queimaduras, úlceras, irrigações de articulações, o peritônio, pode ocorrer intoxicação, principalmente quando se faz uso de via parenteral no mesmo paciente. A via intramuscular tem absorção rápida e completa. Então, deixa eu falar uma coisa. Perdão, completa? Oi? Perdão, via de absorção rápida e o que o senhor falou? Completa. Coleta? Completa. Completa, obrigado. Completa. A gente vai comentar isso mais na nossa próxima aula, mas existem casos, né, de ferimentos extensos, né, queimadura, então forma grandes áreas. E essas áreas, através do ferimento, são áreas que estão lesionadas. E aí você cobre aquela área com, vamos supor, a neomicina, né, tópica, tá? Que normalmente, em um ferimentozinho, via tópica, ela não tem um efeito significativo de toxicidade para chegar no seu sangue, né, e gerar toxicidade. Não tem. Mas, quando você usa em grandes áreas, você vai ter absorção, sim, de uma concentração significativa, tá? E principalmente se já está fazendo uso de injetável. Então, isso é preocupante, porque a gente vai ver que os aminoglicosídeos, eles provocam 3 tipos de efeitos tóxicos, tá? Que é importante, tá? Muito importante, tá? Que é a neurotoxicidade, a ototoxicidade e a nefrotoxicidade, tá? Então, são 3 tipos de toxicidade importante, que a gente vai comentar isso na próxima aula. Ok? É só uma coisa que eu não entendi, você chegou a citar a neomicina, né? Oi? Desculpa? Eu não sei se eu escutei certo, que o senhor citou a neomicina para uso tópico, podendo causar essas agressões Isso, mas... Foi a neomicina que o senhor citou? Isso, a neomicina. Mas isso somente em grandes áreas, tá? É danificada. Eu não consigo entender muito bem essa parte de grandes áreas danificadas. Seria uma agressão onde já tivesse uma lesão que atravessou a mucosa? Vamos supor, um paciente em queimadura, tá? De 2º grau aí, vai, 3º grau, tá? Queimou o braço inteiro num acidente, tá? Você vai ter que passar no braço todo. Então, é uma grande área, a extensão da área é muito grande. E a área, ela é danificada. Você perdeu a proteção, a pele, certo? Então, esse antibiótico ele vai estar em contato com tecidos mais internos, e aí você pode sofrer absorção. Entendi. Eu perguntei da neomicina e o senhor citou
Ela eu até fiquei meio espantado, porque eu perguntei para uma farmacêutica de uma drogaria que eu estava com aquela lesão na mucosa nasal, e ela falou que podia passar a neomicina na mucosa, né? E aí, como eu sei que é uma região que pode ter uma fácil absorção, eu fiquei preocupado com isso daí, porque eu estou tratando com a neomicina, uso tópico, né? Para tratar a lesão na mucosa nasal aqui. Eu não sei se seria um problema. Não, isso aí você pode usar, é sossegado, tá? Que o seu nariz não é tão grande assim. Desculpa a brincadeira, tá? Pode usar que não tem problema nenhum, tá? Eu estou falando em grandes áreas, tá? Grandes áreas, tá? Um braço, um abdômen, uma perna, tá? Então, são lesões grandes, tá? Onde você vai usar uma grande quantidade, tá? Na mucosa nasal, você está usando aí mínima quantidade, tá? Então, isso não vai te provocar nenhum tipo de toxicidade, ok? Pode continuar usando tranquilamente. Entendi. Obrigado, professor. Tá? A administração por via vascular está indicada em infecções de alta gravidade, apenas em ambientes hospitalares, pneumonias, septes. A administração direta há risco de intoxicação aguda, por isso deve ser realizada diluindo-se o antibiótico em solução salina ou glicosada lentamente no gota a gota. Gente, para a gente já começar a entender aqui, eu precisaria já começar a falar dos efeitos de toxicidade, nefrotoxicidade, neurotoxicidade e óbito, principalmente aqui no caso da neurotoxicidade. Se eu fizer uma aplicação intravascular direta na veia, eu posso gerar uma neurotoxicidade. E o que seria um efeito neurotóxico de um amino? Bloqueio de junção neuromuscular. Bloqueio. Então, eu posso provocar aqui uma parada respiratória, por bloqueio de junção, tá? Então, isso é muito importante, ok? Então, gente, eu acho que eu já falei muito, eu vou parar aqui, tá? No slide 12 dos aminoglicosídeos, tá? E a gente continua na nossa próxima aula. Tudo bem, professor. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dúvidas? Acho que não, professor. Então, vamos lá. Alberto está aí. Ana Clara não está. Arthur está. Presente. Beatriz Vasconcelos está. Presente. Beatriz Esteves não A tá. Bia Esteves teve que sair pro médico. Ela tava agora até 10 minutos atrás. Tá ok, então. Bruna, tá aí. Carolina Carvalho, não. Cássio tá aí. Presente. Da
Daphne, Débora, tá aí. Gabriela, Giovana, Presente. Júlia, Helena, Presente. Karine. Helena, Karine. Opa, cadê a Júlia? Júlia, não tá. Carla tá. Luma. A Letícia tá. Luma tá. Maria Clara tá. Samir. Tainá. Presente. Thaís que não tá hoje. Muito bem, gente. Muito obrigado. Até a semana, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Até mais. Obrigado. Tchau, Até semana, Marquinhos. professor. Boa semana. Oi? Obrigado. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Obrigado a vocês, gente. Até mais. Boa semana. Tchau. Obrigada, professor. Tchau, Tchau, gente.